teoremas de Noether são lançados em 1918, apesar de que o primeiro teorema ela demonstra em 1915, mas ela só o lança junto com o segundo teorema, que é de 18, e ela publica os dois simultaneamente num artigo que eu vou citar já já. Aqui era o obituário que Einstein escreveu para Noether, né, dizendo que a senhorita Noether foi a matemática mais significantemente criativa produzida, né? Quer dizer, até aquela época, gerada desde que as mulheres começaram a ter uma educação superior. Então, desde quando as mulheres ingressaram no ensino superior, segundo Einstein, a senhorita Noether, né, a Fraulein Noether, foi a matemática mais importante. E isso foi o obituário que Einstein escreveu para ela no New York Times em 1935. Ela morreu ainda razoavelmente jovem e pouco reconhecida. Ela teve muito pouco reconhecimento pelo valor do trabalho, pelo alcance do trabalho. Nós vivemos, olha, Noether está presente sempre conosco. Sempre que nós falamos de física de partículas, interações, simetrias, teorias de calibre, teorias de gauge, teorias de Young-Mills, Noether está presente. Apesar de nós não a citarmos, ela está presente. Então, a revolução, que eu digo, a revolução de Noether está aqui, ela traz uma nova era das simetrias, que é a partir das simetrias, a partir da teoria de grupos, esse grupo de invariâncias, esse grupo de transformações, eles não são mais aplicados a objetos concretos, mas a objetos abstratos, matemáticos, como, por exemplo, os lagrangianos, hamiltonianos, ações. Então, M. Noether, ela tira dos objetos concretos, vamos dizer, da geometria, né? Ela tira a simetria do âmbito da geometria e traz fortemente a simetria para o âmbito vamos dizer, da análise funcional, da álgebra, né? Então, ela traz uma visão mais matemática da simetria, e a partir disso a gente vai tirar previsões. Então, os teoremas de Noether, eles tratam de princípios de simetria. E esses princípios de simetria de que trata o teorema de Noether, ou de que tratam os teoremas de Noether, porque são dois, eles estão na base do nosso modelo padrão da física de partículas, das teorias de grande unificação que nós estudamos, da supersimetria, da supergravidade e das teorias de cordas, de supercordas. Então, nós estamos sempre buscando princípios de simetria, digamos, embalados, cacifados pelos teoremas de Noether. Então, os dois teoremas de Noether estão publicados nesse trabalho aqui, que está escrito, foi publicado originalmente nessa revista aqui de Física Matemática, chamado Problemas Variacionais Invariantes. Ele está traduzido nessa série aqui dos Archives. Archives, a série física, esse aqui é o ano 2005, março, artigo 063, publicado na seção de História da Física, História da Física, isso. Então, aqui quem quiser ler o original, que é sempre importante a gente procurar beber água na fonte, ler o artigo primário, quem quiser ler, até porque vai compreender como é que era a escrita, né, científica da época, seria interessante, eu acho que é muito formativo, uma vez na vida a gente lê o trabalho original da Noether, que pode ser encontrado com essa referência aqui. O primeiro teorema, que foi demonstrado em 1915, ele estabelece uma correspondência 1 a 1 entre simetrias globais contínuas, sobre o que nós já falamos na nossa série do ano passado sobre simetrias, e leis de conservação, né, associadas aos sistemas físicos. Conservação da energia, conservação do momento linear, conservação do momento angular, conservação da carga elétrica, conservação do número bariônico. Então, as leis de conservação da física, elas estão calçadas, fundamentadas por simetrias globais contínuas desses sistemas físicos que apresentam essas leis de conservação. Então, isso foi o primeiro teorema, e as simetrias ditas globais são simetrias constantes, que não dependem nem do tempo, nem do espaço, nem da posição espacial. O segundo teorema, que é muito mais forte, ele é demonstrado e publicado em 1918, e ele trata das simetrias locais, quer dizer, são simetrias que não são constantes no espaço e no tempo, são simetrias que vão mudando de acordo com o tempo, com o instante de tempo e com a posição espacial. Mas essas simetrias locais, elas são fundamentais porque elas vão fixar a forma
das equações dinâmicas do sistema. Então, você impõe a simetria local, essa simetria local vai fixar a forma das equações dinâmicas, vai fixar as chamadas correntes, corrente elétrica, corrente que portam alguma corrente de energia, corrente de momento linear, corrente de carga elétrica, corrente de momento angular. Então, essas correntes que transportam grandezas físicas e estabelecem relações entre as equações de campo que aquele sistema obedece. Então, é muito importante, esse segundo teorema de Noether, ele está na base das chamadas identidades de Ward, das identidades de Slavnov e Taylor, das teorias de Young-Mills. Ou seja, o segundo teorema de Noether é a base matemática das chamadas teorias de Young-Mills. Quando nós temos simetrias locais, contínuas e locais, essas simetrias geram equações de campo, geram equações dinâmicas, estabelecem as correntes das grandezas físicas desse sistema e também levam a relações diferenciais entre essas equações de campo. Então, ele é a base, ele é formulado, digamos, para uma teoria clássica de campos, mas ele depois tem a sua versão quântica. Então, segundo o teorema de Noether, tanto o primeiro quanto o segundo teorema de Noether, eles depois são adaptados com o advento, né, da mecânica quântica e da teoria quântica de campos.